Olá, meu nome é Felipe e eu sou do canal Ensinamentos Práticos. E hoje eu vou te contar um pouquinho da chegada de um cidadão europeu e seus familiares em Portugal. Então fica comigo e acompanhe esse vídeo. Então antes de começar, eu quero ler um pouquinho da Lei 37/2006 de 9 de agosto. Acompanhe comigo. Gozam do direito de entrada, permanência e residência em Portugal os nacionais de todos os países da União Europeia que se desloquem ou residam em Portugal, bem como os familiares que os acompanhem ou que a eles se reúnam, assim como os membros dos Estados partes do Espaço Econômico Europeu, Islândia, Liechtenstein, Noruega, do Principado de Andorra e da Suíça e dos membros da sua família, bem como os familiares de cidadãos nacionais independentemente da sua nacionalidade. Então, a minha experiência foi a seguinte. No dia 26 de agosto de 2018, eu e minha esposa desembarcamos no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. E ao desembarcar, fomos direto para a fila de europeus e familiares. Nesse momento, o atendente do CEF pediu ambos os passaportes, começou a analisar e fez a seguinte pergunta: o que vocês vieram fazer aqui em Portugal? Respondi de uma forma bem direta que viemos morar e trabalhar, por eu ser um cidadão europeu e a minha esposa ser uma cidadã brasileira, e não tivemos nenhum problema quanto a isso. Foi dado o carimbo de chegada no passaporte da minha esposa. Não se esqueçam disso, porque os familiares não europeus precisam desse carimbo para, na hora do reagrupamento familiar, indicar que você entrou em território português, tá bom? Outro detalhe importante. No nosso caso, fomos apenas com a passagem de ida e o cidadão europeu não precisa de apresentar a passagem de volta, por ter livre entrada dentro do território português, tá bom? Então não tem problema nenhum de vir só com a passagem de ida. Traga consigo apenas os documentos, como certidão de nascimento, certidão de casamento, lembrando de ser todas de inteiro teor e de estarem apostiladas. Um outro detalhe é que os cidadãos da União Europeia e familiares podem ficar pelo período de 3 meses sem necessidade de regularizar dentro de Portugal. Só lembrando que você deve ter um bilhete de identificação ou um cartão cidadão para quem for português, e para quem for membro de algum país da União Europeia, traga consigo seu passaporte, que se porventura alguém te pedir um documento de identificação, esse é o documento válido dentro desse período, ok? Isso aí. O NIF é o número de identificação fiscal. E sem ele, eu te diria que é muito difícil ou quase impossível você poder abrir conta em bancos ou você até poder fazer um contrato de arrendamento. E você tem duas opções para poder tirar o seu NIF. A primeira opção seria contratar um serviço de assessoria migratória, o que vai deixar um pouquinho mais caro, mas o bom é que você tem a garantia do seu serviço e eles ficam como seu representante fiscal, o que aqui em Portugal é obrigatório ter um representante fiscal, ok? E a segunda opção é você ir direto às finanças e solicitar um NIF. Só que nesse caso você vai precisar de um representante fiscal, ou seja, uma pessoa que de fato seja sua representante se existir algum débito associado ao seu NIF. Um detalhe muito importante. Depois que você tiver um contrato de trabalho, você poderá voltar às finanças e pedir para retirar essa pessoa que ficou responsável fiscal por você, associada ao seu NIF, tá bom? Não se esqueça disso, isso é muito importante. Pronto. Depois que você já tiver o seu NIF em mãos, e lembre-se que ele sai na hora, vá atrás de uma moradia, pois você vai precisar de um contrato de arrendamento para poder depois se dirigir à Câmara do Conselho que você escolheu morar. Isso vai ser muito importante, tá bom? E ao mesmo tempo, vai ajudar no reagrupamento dos familiares europeus junto ao CEF.
Com o seu contrato de arrendamento em mãos, procure a sua junta de freguesia e é nela que você vai conseguir o seu comprovativo de morada. E esse comprovativo de morada vai ser muito importante e eu vou te dizer agora o porquê. Você vai precisar atualizar o seu endereço nas finanças, pois como você tem um representante fiscal, é o endereço do representante fiscal que fica associado ao seu NIF. E com esse comprovativo de morada, você vai apresentar e vai atualizar o seu endereço nas finanças, ok? Outro ponto. Para o europeu ir na Câmara do Conselho que for morar. Isso é muito importante para que você apresente este documento e você possa associar esse registro dentro da Câmara do seu Conselho, ok? Terceiro ponto. Para os seus familiares poderem levar este comprovativo para junto do reagrupamento familiar no CEF. Isso é de extrema importância. E último ponto, para abrir conta em banco. Às vezes os bancos pedem este comprovativo e vai ser muito útil nessa hora. Foi muito simples, apenas com o comprovativo de morada em mãos, eu procurei a Câmara do Conselho, que eu decidi morar, no caso Lisboa, e pedi para fazer o registro do cidadão europeu. Nesse momento me cobraram uma taxa que, se não me engano, de 25 a 35 euros, paguei e no mesmo dia eu peguei esse documento. Como os agendamentos para o CEF estão demorando muito, por volta de 6 meses ou mais, pelo menos aqui em Lisboa, nós decidimos fazer a contratação da assessoria de imigração, o que foi excelente, mas ao mesmo tempo pode ser um pouco mais caro. Você mesmo pode fazer esse agendamento ligando e agendando com o CEF, tá bom? Não tem nenhum problema. E você vai precisar dos seguintes documentos. Acompanhe comigo essa lista. Passaporte do europeu e carimbo de chegada no passaporte do familiar europeu, tá? Esse é o primeiro documento. Segundo documento, do comprovativo de morada que você obtém junto à junta de freguesia. O terceiro, o NIF de ambos, é muito importante. O quarto, o extrato bancário de uma conta conjunta. E você deve pedir ao banco para poder emitir, assinar e dar o carimbo, tá bom? Que vocês têm essa conta em conjunto. O quinto item seria o comprovativo de saúde, que no caso você pode trazer e apresentar o seu PB4. Lembra que tem que estar apostilado. O sexto seria uma declaração de não dívida da autoridade tributária, que seria as finanças aqui em Portugal. O sétimo seria certidão de casamento de inteiro teor e apostilado, ok? E o oitavo, a certidão de casamento transcrito no país de origem do europeu. Eles também pedem esse documento para poder emitir a sua certidão de residência, tá bom? Uma observação é que no dia da apresentação da minha esposa, a advogada da assessoria, ela representou a todo momento a minha esposa não falou nada, ela apenas tirou foto e assinou os documentos que tinha que assinar. E um mês depois, ela recebeu em casa esse cartão de residência, que para europeus te dá o direito de moradia por 5 anos. Então, esse é o benefício dos europeus para poder os seus familiares obterem a opção de morar por tanto tempo em Portugal. Então é isso. Obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso vídeo. Eu peço que você compartilhe no seu grupo de Facebook, no seu grupo de WhatsApp, se inscreva no nosso canal. Eu estou tentando trazer para vocês conteúdos relevantes todos os dias ou todas as semanas. Então me ajude, eu preciso que você de fato compartilhe e curta o vídeo, tá bom? Muito obrigado e até logo.